Tudo certo. Ok, meus queridos irmãos, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Nós combinamos com Ana Teresa, que é a coordenadora de assuntos dos estudos da divulgação doutrinária da Casa do Caminho. Então, Ana Teresa tinha acertado que hoje nós teríamos o último estudo do ano e retornaríamos no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro, retornamos. 9 de janeiro, eu não me lembro. Me lembra aí, Rafael, qual é a data? Não sei se é 9 ou é 6 de janeiro. Não é? Acho que é a primeira sexta-feira do ano. Então, hoje nós vamos desenvolver... Hein? É dia 3. Dia 3? A primeira terça é dia 3. Ou sexta, dia 6, na verdade. Então é dia 9. Então a segunda... Deixa eu ver aqui. James, deixa eu ver aqui. Janeiro, a primeira sexta, dia 6. Não, é 6, isso mesmo. 6 de janeiro retornamos com o nosso estudo. Então, no dia 6 de janeiro, nós vamos iniciar o capítulo 13, Caracteres dos Milagres. E hoje nós vamos ter uma atividade especial. E eu resolvi colocar todos vocês no estudo da Gênesis. E, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma retrospectiva breve dos 12 capítulos. E depois, no segundo momento, nós vamos colocar uma mensagem de Coralina, a grande poetisa de Goiás. Em cima, Reginalva, dessa mensagem de Coralina, nós vamos trabalhar sobre a espiritualidade e o espírito do Natal como fechamento do nosso trabalho, tá certo? Em vez da gente estudar hoje, nós vamos fazer uma autorreflexão do espírito do Natal, da influência da espiritualidade na nossa vida. É como se nós fizéssemos hoje uma retrospectiva desses últimos 12 meses. Então, esse ano que passou, 2022, que está se esgotando, e uma parte do mês de setembro até dezembro de 2021, nós começamos a estudar o livro A Gênese. Estudamos caráter da revelação espírita, que foi o primeiro capítulo, aquele estudo analítico que Kardec fala sobre a questão desta revelação que mexeu com o século XIX. No capítulo 2, o livro A Gênese, recordando a todos vocês, que Kardec fala sobre Deus, a prova da existência de Deus, né? A relação de Deus com a natureza. No capítulo 3, estudamos exaustivamente sobre o bem e o mal, não é? A origem do bem e do mal. Essa origem do bem e do mal é algo intrínseco em nós. Nós já carregamos o DNA do bem ou o DNA do mal, não é? Os nossos instintos, como se desenvolveu do instinto à inteligência, foi um dos assuntos que abordamos no capítulo 3. Já no capítulo 4, estudamos neste ano que se finda o papel da ciência na Gênese, a relação que Kardec fez entre a ciência contemporânea do século XIX, não é? Com a Gênese. E o que foi que nós fizemos, Luiz? Não é, meu amigo Luiz? Contextualizamos a ciência e a Gênese com a astrofísica, com a astronomia moderna, não é? E no capítulo 5, foi aquele estudo que nós falamos dos antigos e modernos sistemas do mundo. A visão de Copérnico, a visão
dos astrônomos da antiguidade, como as civilizações da Idade Média, como os cientistas, os filósofos, os pensadores viam o mundo, não é? E o capítulo 6, e que todos nós, não é, fizemos uma viagem à uranografia geral. E que uranografia geral é a descrição do universo, falamos sobre o espaço e o tempo, não é? A matéria, e aí a gente foi contextualizando, não foi isso, Luiz, que eu falava sobre matéria escura, energia escura, buracos negros, e foi nesse capítulo, uranografia geral, que a gente contextualizava o pensamento de Galileu Galilei, porque esse capítulo 6 é o capítulo onde o espírito do astrônomo italiano Galileu Galilei mostrava no século XIX, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a concepção do surgimento do universo, da ótica do espírito Galileu. E aí a gente falou dos universos paralelos, enfim. E no capítulo 7... foi aquele estudo que fizemos sobre o esboço geológico da Terra, o período geológicos, o seu estado primitivo, os 4,5 bilhões de anos de evolução da Terra, né? O período diluviano, como é que foi esse período diluviano, a gente estudou exaustivamente, e todo esse trabalho está lá no canal de James Ney, no playlist lá do estudo da Gênese. E no capítulo 8, este ano, estudamos a teoria sobre a formação da Terra, a teoria da projeção, a teoria da condensação. Lembra que eu falei aqui, Eliana, do caldeirão de sopa? Lembra, ô Luiz? Boa noite, Lúcia. Agora que eu estou vendo Lúcia aqui. Lúcia Evangelista. Lembra que eu falei do caldeirão de sopa? E que o caldeirão vai sendo condensado, eu me lembro muito disso. Falamos no capítulo 9, revoluções do globo, não é? A idade das montanhas, não é? O Pico da Bandeira, tem quantos anos aquele Pico da Bandeira? O Everest, que tem quase 8.000 metros de altura, que é a maior montanha do mundo. A montanha do Everest, que é a montanha do Himalaia, não é? Falamos sobre a idade das montanhas no capítulo 10, falamos sobre a gênese orgânica, a formação primária dos seres vivos, não é? Essa formação primária dos seres vivos, será que o meu amigo Luiz, ele é a origem de uma bactéria que surgiu nas profundezas do mar, há 3 bilhões de anos atrás? Será que meu amigo Luiz, que está me olhando assim, não é, Luiz? Se ele não vê lá dos protoplasmas das profundezas do mar, e hoje é essa inteligência que está aí diante de nós, não é isso, Luiz? Então eu me lembro que nós falamos sobre isso. E no capítulo 11, a gênese espiritual. O princípio espiritual, união do princípio espiritual, a relação do princípio espiritual com a matéria. Eu me lembro que eu comentei, Deia, que na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai intelectualizando a matéria. Eu me lembro que a gente comentou muito isso, né? E estamos encerrando com o último estudo da semana passada, que foi Gênese Mosaica, os 6 dias, a perda do paraíso. Então, concluímos aí e vamos agora em 2023 estudar os milagres segundo o Espiritismo, não é? E os milagres do Evangelho, as predições segundo o Espiritismo, que eu acredito que esse estudo da continuidade da Gênese deve ir até o mês de junho. Acredito que até o mês de junho são mais 6 meses de estudos para depois a gente começar uma nova turma. Portanto, esse foi o balanço do que nós fizemos nesses últimos 12 meses estudando a Gênese. Agora, meus amigos,
nós vamos colocar um vídeo de menos de 2 minutos, que é um texto de Cora Coralina. E esse texto de Cora Coralina é a poesia de Natal. E eu gostaria que nós vamos repetir 2 vezes, ouviu, Rafael? E eu gostaria que cada um de vocês prestasse atenção nessa mensagem. E em cima desta mensagem, nós vamos trabalhar a nossa espiritualidade e a relação do espírito de Natal, como uma retrospectiva do que nós estamos fazendo no nosso processo evolutivo na Terra, tá certo? Então, eu vou pedir aí a Rafael para colocar o vídeo, Rafael. Pode colocar. Ok, meus amigos, essa mensagem, poesia de Natal, eu achei assim muito pertinente para os nossos dias atuais, onde eu vou pedir para que cada um de nós façamos um balanço e uma reflexão nessa poesia de Coralina. Enfeite a árvore de sua vida, enfeitar a árvore de sua vida, da sua própria vida, com grinaldas de gratidão. Seja grato com você mesmo. E Cora Coralina, ela diz: coloque no coração laços de cetim, rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com as luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Decorem o seu olhar com as luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Cora Coralina. Eu gostaria que cada um de vocês externasse o que esta poesia nos toca. A proposta da gente fazer uma análise. O que significa o espírito do Natal para cada um de nós. Então, em vez da gente ter o estudo de hoje, eu achei muito... Porque no ano passado, Luiz está ainda aqui na sala, não está, Reginaldo? Eu não estou vendo o Luiz aqui. No ano passado, Luiz apareceu ali. No ano passado,
último estudo do ano passado, nós fizemos uma dinâmica do peru pregador, não foi isso, Luiz? Luiz foi o peru e Reginalva foi a esposa do peru, que eu não vou repetir aqui porque me parece que muitos de vocês estavam, não é? E que Reginalva acabou sendo decapitada com a história do Antologia Mediúnica do Natal. Mas a mensagem de hoje que nós colocamos, eu gostaria que todos vocês interagissem. O que significa o sentido do Natal na nossa vida diária, não só no mês de dezembro, mas no nosso dia a dia. O que vem a ser essa mensagem, o que essa mensagem de Cora Coralina nos tocou. Então, eu gostaria que a gente interagisse aqui, tá certo? Vamos lá? Sinta-se à vontade. Eu acho que o Natal representa vida nova, muito amor, muita paz, coisas boas. O Natal é tudo de bom, uma renovação na vida da gente. Mesmo que não renove, mas a esperança de renovação, de paz, de alegria, de sucesso, de tudo de bom. O Natal acho que é tudo de bom. Eu, por exemplo, vou sair mais cedo hoje do estudo, porque vou ensaiar na banda Músicas Natalinas para tocar no Natal. Já estou avisando. Vou ensaiar hoje com a turma, com os músicos. A gente vai tocar aqui em 2 eventos no Natal. Então, desde já estou lhe avisando. Ok. Ô, senhor James, Pois não, Walter. desculpa, mas eu considero que o mais importante de todo e que a gente se esquece é que Natal, em realidade, se comemora o nascimento de Jesus. E basando-nos nisso, temos que sobressaltar ou botar em nossas cabeças que é uma data muito importante, dado que Jesus é o Filho de nosso Criador. E nós, como co-criadores, temos que ser partícipes de todo o que está acontecendo com a gente, acontecendo no mundo. E temos o mais importante de tudo, nos responsabilizar se nós continuamos sendo digamos assim, imprudentes, nós mesmos estamos nos prejudicando. E não somente nós, quem nos rodeia, estamos prejudicando tudo. E basicamente, eu já creio que eu repeti isso. Respeito, temos que ter respeito, aunque seja por uma formiga. Respeito por a natureza. Respeito por nós. Ok. Isso é o que eu penso. Alguém quer falar mais? Que eu vou. Daqui a pouco a gente passa para um outro estágio aí das nossas reflexões. James? Oi. Oi. Eu acrescentaria também a ideia do Natal. É um sentimento que geralmente as pessoas, quando chega esse período, sente aquela emoção, talvez pela forma como foi criado, nos lembra muito a infância, as reuniões de família, e principalmente a tônica é a reunião de família. Geralmente é a época que todo mundo quer se reunir com seus familiares e amigos,
e aqueles que não estão próximos sentem muita falta, né, dos filhos, dos netos, por vários motivos. Então, é interessante que nós pudéssemos lembrar durante todo o ano dessa necessidade que nós temos, que os outros também têm, da nossa presença, ou da presença dos outros familiares e amigos na nossa vida, termos outras reuniões que não fosse só o dia de Natal, né, para que pudéssemos confraternizarmos, para que esse sentimento tão agradável, tão reconfortante, nos fortalecesse durante todo o ano. Não é isso? Porque a ideia é essa, né? Quando chegar no Natal, comemorar o nascimento de Jesus, ou o sentimento em relação a essa data tão importante, pelo menos para o cristianismo. Então, seria bastante interessante se a gente parasse um pouquinho para refletir e levasse essa sensação tão reconfortante no nosso coração, não só no Natal, durante todo o ano e durante básicas, para pensar nas pessoas carentes, que possa ser feito todos os dias do ano. Isso, para mim, é o espírito natalino, não é? A família, a nossa família consanguínea, mas também a nossa família em Cristo, né? A nossa família em Deus, a nossa irmandade, né? Como seres humanos. Eu só queria complementar o que o Guilherme falou, porque foi o que eu ouvi no filme ontem, me lembrou, eu ia falar e ela falou dessa forma. É isso que nós temos que compartilhar. Muito obrigada, viu? Ótimo. Mais alguém? Eu ainda posso falar ainda, gente? Pode sim. Fique à vontade. Compartilhando com tudo que já foi falado aí, mas eu queria também acrescentar que esse poema de Cora Coralina mostra de uma forma tão linda o verdadeiro Natal, mas principalmente o Natal interior, né? Quando ela fala lá que encha o seu interior de luzes, de sedas, de cetim, de gratidão. Então, para a gente realmente vivenciar o Natal, que é a comemoração do nascimento do governador do mundo, do nosso mestre, que a gente coloque dentro de nós essa verdadeira comemoração, esse espírito natalino. De que forma? Nos amando, nos acarinhando, como ela colocou lá, esses sentimentos. Amor, carinho, ternura, reconciliação e terminando com o perdão. Reconciliando-nos com nós mesmos, retirando de nós as nossas mágoas, as nossas culpas, que tanto adoecem as nossas almas. Porque se a gente tem o nosso interior cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de perdão para nós mesmos, nós poderíamos levar estes sentimentos para os nossos irmãos. E que se a gente carrega estes sentimentos em nosso interior, fica mais fácil vivenciar o verdadeiro Natal, né? Vivenciar cotidianamente o nascimento de Jesus. E que ele não só nasça, mas que exista dentro de nós a nossa vida inteira, não é? E que nós possamos passar e viver esse evangelho redivivo e que ele nos trouxe tantas mensagens lindas e que nos ensinou o que é o verdadeiro amor e o que é o verdadeiro perdão. Que maravilha da nossa amiga Reginalva, né? Ô Luiz, eu estou ficando fã de Reginalva, viu, Luiz? Reginalva, ela nos traz assim algumas reflexões. Para quem não conhece, a nossa amiga Reginalva é uma das companheiras nossas que está conosco no estudo da série da obra Amélia Rodrigues, Lúcia, mas só que Reginalva já está há 2 anos conosco nesse trabalho, Lúcia, desde o início. Então, sim. Então, são excelentes reflexões.
Eu gostaria da participação de mais alguém aí, que eu vou formular algumas perguntas como reflexão. James, Oi. posso dizer uma palavrinha? Pode, até duas. Concordar com o que Reginalva diz seria uma redundância, assim como todos os outros que antes falaram. Pois é, né, Reginaldo? Eu gostaria de ler aqui pequenas linhas que nós encontramos no livro Vivendo a Doutrina Espírita. São comentários ao Livro dos Espíritos, por André Luiz. É coisa rápida, das questões 825 a 828, que eu acho bem pertinente. Ok. Você é livre para seguir as lições do Evangelho. Ponto. Esquecer a ofensa, perdoar o agressor, socorrer o doente, vestir o desnudo, agasalhar o idoso, proteger a criança, alimentar o faminto, amparar a gestante, escutar o aflito, abraçar o sofredor, consolar o infeliz, orientar o desatinado. Enfim, é livre para amar o próximo como a si mesmo, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de forma que, apesar das restrições do caminho, você tem absoluta liberdade para viver bem. Eu acho que isso é o Natal que Cora Coralina quis dizer. Lindo texto, viu? Lindo seu texto. Muito. Eu acho que esse é o Natal que ela quis dizer. Muito pertinente, porque em sua lista, na lista de cada um de vocês, de cada um de nós, não é? Em cada caixinha que nós temos, o que é que nós estamos embrulhando para oferecer ao próximo? E quando Cora Coralina diz assim, sua lista de presentes, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação e perdão. Porque o maior presente que podemos dar é realizar um Natal diferente. O Natal diferente é um dos textos psicografado por Chico Xavier do livro Antologia Mediúnica do Natal. O que é que nós estamos dando de presente? Um diamante, um anel cravejado de diamantes? O que é que nós estamos dando de presente a Jesus? Porque ele é o aniversariante. E na qualidade de aniversariante, quem deve ganhar o presente é Jesus. E geralmente a gente troca presentes entre si. E esquecemos do aniversariante, que é Jesus. Nesses últimos 7 anos, eu não sei o que é o Natal na minha residência. Já são 7 anos que eu não passo a noite de Natal com a minha família. Eu vou passar de 2020 para cá, eu passei por conta da pandemia. Mas o maior presente que eu ganhei e que eu procurei de alguma forma também passar para o outro era fazer parte dos Doutores da Alegria. Uma peça de teatro com elenco de 30 pessoas. Eu trabalhava na parte dos bastidores, montando o palco. Iniciávamos o Natal no Hospital Roberto Santos com a apresentação do nascimento de Jesus. Saíamos do Hospital Roberto Santos, íamos para o Hospital Santa Isabel, depois fomos para o Hospital da Mulher, depois para o Hospital Irmã Dulce, Sagrada Família. Durante 7 anos a gente estava com esse trabalho para aqueles pacientes. E algo muito me tocou nessa experiência de muitos anos, passando o Natal com as pessoas enfermas dos hospitais, levando a mensagem do espírito de Natal,
Eu nunca vou esquecer algo que me tocou muito profundamente naquela noite de Natal de 2018. Quando estávamos montando o palco, o cenário, para que os atores apresentassem, eu fazia parte da equipe de logística que montava o palco para que os atores se apresentassem. Aqui em Salvador, no bairro de Nazaré, tem uma clínica especializada de pacientes que já está praticamente para morrer. É uma clínica que atende pessoas já em fase terminal da sua vida. É uma clínica especializada onde é tipo um hotel clínica, onde aqueles pacientes já estão em uma fase avançada terminal, que já não tem mais como retroceder. E nós estávamos montando o palco 30 minutos antes da apresentação. E me chega uma mãe, aparentando uns 40 anos de idade, empurrando uma cadeira de roda. E nessa cadeira de roda estava a sua filha de 14 anos, morena, uma jovem garota morena, cabelos longos, lisos. E isso me tocou tão profundamente. Era noite de Natal do ano 2018. A gente já tinha montado todo o cenário. Os personagens já estavam se posicionando para o cenário. Quando eu olhei para trás, eu vi uma mãe tentando descer a rampa, empurrando a cadeira de roda. Eu fui até ela e ajudei. Empurrei a cadeira de roda com aquela mãe, aquela garota de uns 14 anos. Ela ficou na primeira fila, olhando para o palco. E aí começou a chegar vários pacientes em situações deploráveis. E como era uma clínica particular de condições financeiras, o que muito me tocou que naquele momento não adianta você ter dinheiro ou não ter dinheiro, você é nivelado pela dor, pela senhora dor, não pelo título que você teve, pelo poder que você teve. Ali todos nós somos iguais. E aí quando já estava para iniciar a apresentação de uma noite de Natal, aquela mãe, eu estava em pé ao lado dela, e ela me disse o seguinte: meu amigo, e derramava lágrimas, meu amigo, vocês estão dando um presente na noite de Natal com essa peça do nascimento de Jesus. A minha filha, porque esta é o último Natal que minha filha está assistindo aqui na Terra, porque no próximo ano, se vocês voltarem, ela não estará aqui mais. A peça terminou e nós, todo o elenco, a gente foi abraçar aquela mãe, aquela menina, aquela garota que já estava em uma fase terminal. E as últimas palavras que aquela menina nos disse, que o maior presente de Natal que ela ganhou foi exatamente o que Coralina nos apresentou. Quando Coralina disse: em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulha um pedacinho de amor, de carinho, de ternura, de reconciliação e perdão. Esse é o maior tesouro, é o maior presente que podemos dar. Saímos daquela clínica especializada e fomos até o bairro de Itapajipe, aonde tinha crianças, um garoto de 14 anos, pessoas de idades diferentes, com a AIDS. A maioria deles eram pessoas envolvidas com drogas, viciados em drogas,
e 80% daqueles pacientes naquele hospital, naquele albergue em Itapajipe, eram vítimas do vírus da AIDS, já em estágio avançado. Montamos o palco de novo, estávamos arrumando e aquele fedor fétido, nauseabundo, exalava o odor daquelas pessoas ali. Nós montamos o palco, eles vieram e trouxeram maçã, trouxeram algumas coisas, e tinha um garoto de 14 anos, que esse garoto, os pais, o pai e a mãe morreram vítima da AIDS, e ele carregava a AIDS na sua estrutura molecular. E ele dizia que o maior sonho dele era ganhar uma bicicleta, que um dia ele queria correr o mundo pedalando, ele queria ser um motorista, e ele ganhou essa bicicleta por um voluntário que lá estava. E aí a gente fomos para a ala do Hospital Irmã Dulce, esta ala do Hospital Irmã Dulce que ninguém aqui não tem acesso. É uma ala chamada Pavilhão Vermelho, ninguém tem acesso. É onde estão os pacientes loucos, deixados na porta do Hospital Irmã Dulce. E quando nós apresentamos aquela peça, aqueles pacientes demitados, e que você dialogava com cada um deles, eles às vezes falavam de forma de grunhidos. Alguns pacientes se arrastavam feito serpente na frente do palco onde nós estávamos apresentando. Deformidades diversas. Para termos acesso a esse pavilhão, tivemos que pedir autorização meses antes. E foi ali que eu disse assim: e se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria na noite de Natal? Me veio um jovem rapaz, aparentando os 25 anos, mas muito forte. Ele tinha a síndrome de Down. Além de ter a síndrome de Down, este jovem rapaz carregava o estigma de problema mental. Além do síndrome de Down, ele tinha problemas mentais. Ele se aproximou e sentou ao meu lado, e tinha um médico, era um enfermeiro segurança, um enfermeiro muito, muito forte, porque tinha alguns deles que era muito violento. E quando começou a apresentação da noite de Natal com o nascimento de Jesus, aquele jovem rapaz muito forte, com Down, ele sentou ao meu banco e o enfermeiro ficou a certa distância, observando o comportamento dele, se ele teria uma ação violenta, porque ele era um dos mais violentos ali dentro daquele pavilhão vermelho. E aí eu senti que ele estava agitado, e ficava o tempo todo assim, agitado, o tempo todo assim, e de vez em quando ele me olhava, e aí eu fiquei atento. Como Jesus está sempre em nossos caminhos. Jesus jamais nos faltará pelos caminhos da vida. Eu tive um sentimento de compaixão tão profunda diante daquela situação, que ele continuou assim. Ele falava, o enfermeiro a uma certa distância,
observava a intensidade do movimento dele. Na medida que ele aumentava a intensidade, seria o momento que ele iria explodir em um ato de violência. E eu percebia que eu estava na zona de atuação dele, porque eu estava sentado ao lado deste jovem rapaz, muito forte, troncudo, quando de repente ele me atacou. Ele me atacou, e quando ele me atacou foi um ataque de um abraço. Quando os personagens, quando Maria deu à luz à criança, os personagens representando o nascimento de Jesus, e que entra a cena de um bebê representado por uma boneca, e que Maria recebe em seus braços o menino Jesus, e que os reis magos se aproximam no cenário, e eu estava na primeira fila sentado ao lado deste rapaz com a síndrome de Down, e quando ele viu aquela cena que era o ápice da apresentação, ele explodiu em emoção. A emoção dele, naquele movimento descontrolado do seu corpo, ele avançou ao meu lado e me deu um abraço de urso. Sabe o que é abraço de urso? Que quebra os seus ossos. Ele me abraçava, e aí quando o enfermeiro tentou se aproximar para separar ele de mim, e eu percebia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que aquele abraço não era para me machucar. Era que aquele jovem rapaz, ele estava sentindo, registrando a mensagem de amor. De gratidão, não era? Do menino Jesus, da gratidão. Ele me abraçou, eu abracei ele, só que ele me apertou, que eu quase desencarno. E aí ele me balançava assim, me balançava, e ficou colado em mim como se fosse uma vesga. O enfermeiro veio e afastou ele. E ele ficou o tempo todo do meu lado, conversando comigo, que não dava para entender. Saímos dali. E fomos para o Hospital da Mulher, ali na Cidade Baixa. Aquelas mães que tinham perdido filhos, e que a gente houve a apresentação do Natal, e que uma das mães iria dizer: esse é o melhor presente que eu estou ganhando. Coralina, quando esteve entre nós, para que vocês tenham ideia da dimensão espiritual do espírito de Coralina. Coralina é da mesma egrégora espiritual. Coralina é do mesmo altiplano espiritual de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré não teve nenhuma instrução. O homem que nasceu na roça de mãos calejadas pela inclemência da vida, ele era um poeta de nascença. Patativa do Assaré e Coralina, pessoas simples e de uma alma grandiosa. Então, a pergunta que eu faço a todos que somos saudáveis, estamos aqui após um ano fazendo uma retrospectiva. E se Jesus estivesse em meu lugar, o que eu faria? O que eu deixei de fazer? Então, eu lançaria uma proposta de reflexão a todos. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus fosse dono, diretor de uma filarmônica, como seria a relação de Jesus com esta filarmônica? Se Jesus
fosse diretor de uma emissora de TV, como Jesus iria se relacionar com os seus subordinados? Se Jesus fosse um médico, como Jesus atenderia? O reverendo Henry Shelder, o grande pastor protestante da cidade de Raymond, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos da América do Norte. O reverendo Shelder era conhecido pela sua eloquência, pelo seu sermão que pregava na igreja protestante, aos domingos pela manhã. E toda a sociedade de Raymond ia assistir o sermão do pastor reverendo Henry Shelder, às vésperas de um dos seus sermões, em um sábado pela manhã. Aparece um homem maltrapilho, passando necessidade, morrendo de fome. Este homem bate à tua porta. Era um sábado pela manhã. E o homem lhe diz: Senhor, Senhor, o Senhor poderia me dar algo para comer? O Senhor poderia conseguir um emprego, um local para eu ficar? Porque eu estou desempregado. Eu estou passando fome. E a gente não deve negar comida, um prato a ninguém. O reverendo Shelder, que era conhecido como conhecedor profundo da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, respondeu àquele homem dizendo: infelizmente eu não posso te atender. Procure outra casa porque eu estou ocupado. Ele bateu a porta, o pobre homem foi embora. E o reverendo Henry Shelder voltou para o seu gabinete de estudo e continuou a escrever a sua peça, o seu sermão que ele faria no domingo pela manhã. E quando chega o domingo, a igreja de Raymond lota como todos os domingos. O pastor reverendo Henry Shelder estava lá fazendo o seu discurso. E a sociedade, as pessoas proeminentes da cidade de Raymond estavam sentadas na primeira fila. As madames, as pessoas com as suas melhores roupas domingueiras. Lá estava o diretor do jornal, de um periódico da cidade de Raymond. Lá também estava o diretor da ferrovia, assistindo o sermão do reverendo Henry Shelder. Lá também estava a diretora de um teatro de balé, também estava lá. Havia várias pessoas de várias classes sociais assistindo à pregação do reverendo Henry Shelder. Ao terminar a sua preleção, ele pergunta àquela distinta plateia, a plateia nunca perguntava, porque ele sempre dava o que as pessoas gostariam de ouvir. E ele ficava-se cheio quando, inesperadamente, entrou pela porta principal aquele homem que na véspera esteve na sua residência. Entrou, porta dentro, a multidão olhou para trás, porque o reverendo Henry Shelder perguntou: alguém deseja formular alguma pergunta? E aí aquele homem maltrapilho, que estava fazendo contraponto da forma como estava vestido, disse: reverendo, eu gostaria de lhe formular uma pergunta. E o reverendo ficou estático, ficou paralisado, que viu que era aquele homem que esteve na véspera, no sábado pela manhã. Pois bem, pode perguntar. E aquele homem que já tinha dias e dias sem comer,
já estava fraco, desvalido, maltrapilho. Ele perguntou ao reverendo, e que toda a comunidade de Raymond, a elite de Raymond, ouviu a pergunta daquele pobre homem. Reverendo, e se Jesus estivesse em seu lugar, o que ele faria? Em seus passos, reverendo, o que Jesus faria? Atenderia um homem ou não? Quando ele fez esta pergunta, houve um silêncio mortal dentro da igreja de Raymond. O pobre homem se aproximou até o reverendo, até o púlpito, e desmaiou de fome. Houve aquele alvoroço. O reverendo reconheceu de que era aquele pobre homem. Levou ele para uma parte da sacristia da igreja protestante, deram o primeiro atendimento, levaram ele para o hospital e ele veio a falecer. Mexeu de forma tão profunda na alma do reverendo Henry Shelder, que ele imediatamente resolveu marcar uma reunião extraordinária na própria igreja com as pessoas mais proeminentes da cidade. E ele iria dizer: este homem bateu a minha porta em véspera e eu não lhe atendi. Eu que prego o sermão de nosso Senhor Jesus Cristo todos os domingos, e todos nós reverenciamos Jesus, colocamos a melhor roupa, o melhor perfume. Mas quando aquele pobre homem bateu a minha porta, era Jesus me dando a oportunidade de lhe dar um presente através daquele homem. Portanto, eu vou pedir a todos vocês da sociedade de Raymond que durante 12 meses, durante um ano, eu, na qualidade de reverendo desta cidade, e como ele tinha autoridade moral, o reverendo Henry Shelder lança uma proposta. E é esta a proposta, meus queridos irmãos, de coração. Passados 100 anos desta história, eu lanço essa proposta para todos nós que estamos aqui nesta live. O reverendo Henry Shelder disse: a partir de hoje, cada um de nós, o senhor que é diretor de uma ferrovia, a senhora que é diretora de um teatro de balé, o senhor que é diretor de um jornal e assim por diante, durante o próximo ano, vamos colocar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, em que nós seremos defrontados com verdadeiros desafios, que vamos ser chamados para dar testemunha do que nós estamos aprendendo aqui dentro da igreja. E se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Se Jesus fosse diretor daquele jornal, daquele periódico da cidade de Raymond, e alguém resolvesse, aliás, o periódico do jornal de Raymond tinha um comercial principal, a vendas de bebida alcoólica. E o jornal periódico ganhava muito dinheiro com esse comercial que tinha no jornal de bebida alcoólica. E praticamente significava 70% do faturamento do jornal era o comercial de bebida alcoólica. E a cidade de Raymond, 50% da população era de alcoólatras. E se Jesus fosse diretor daquele jornal, continuaria incentivando a divulgação do consumo de álcool? O reverendo Raymond lançou essa proposta. Passado um ano, a cidade de Raymond
não era mais a mesma. Tom Shelder, o autor deste livro que é um best-seller da literatura protestante mundial, que já vendeu mais de 100 milhões de livros, em seus passos, o que faria Jesus? Narrado nesta obra poética profunda de Tom Shelder, que escreve a saga, a catarse espiritual do reverendo Henry Shelder. Em seus passos, o que faria Jesus? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Não apenas aprendendo, adquirir informações, conhecimentos, que é muito bom, é muito positivo. Mas o que o Jesus nos proporciona, deseja de nós, é a nossa transformação interior. Então, eu perguntaria e deixaria como reflexão algumas perguntas, para que cada um de vocês reflitam. Se eu perguntasse individualmente, a pergunta é para cada um de vocês. Durante a sua vida, coloque, contemple, durante a sua vida, diga os 3 momentos mais felizes que você já teve. Se você fosse listar, cada um de vocês fosse listar os 3 momentos mais felizes que você já teve na sua vida. Anote aí num pedaço de papel. Anotem. Ou registre de mente. Durante a sua vida, os 3 momentos mais importantes da sua vida, que lhe trouxe alegria. Os 3 momentos que lhe trouxe alegria para a sua vida. Registre. Anotem. E faça uma reflexão, uma associação com a história do reverendo Henry Shelder. E também faça essa pergunta. Durante a sua vida, 3 momentos que foi mais triste na vida de cada um de vocês. Se vocês fossem anotar 3 momentos mais sofridos na vida de cada um de vocês. E se Jesus estivesse presente agora, vocês iriam fazer diferentes? Portanto, meus amigos, em seus passos, o que faria Jesus? Que o Natal diferente que podemos realizar é você ser grato pela vida, ter amor, ter compaixão, ter, como é que se diz assim, dignidade. Eu encerro como reflexão e passo a palavra para que vocês reflitam. Enfeite os vossos corações de sua vida com a grinaldas de gratidão que cada um de vocês tem. Cada um de vocês tem a grinalda que recebeu, porque assim você fez jus para receber essa grinalda que Cora Coralina fala. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, coloque no teu coração os laços de cetim que você já conquistou. Coloque no teu coração o laço que você tiver mais afinidade, rosa, amarelo, azul, carmim, porque assim você fez merecer. Então decore a tua alma, decore o seu olhar com as luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante,
porque você decorou a tua alma com as luzes brilhantes que é a conquista da tua alma quando você aprende a ser mais grato. E Cora nos diz, em sua lista de presentes, quantos presentes já demos ao longo de nossas vidas e nunca demos a Jesus. Em sua lista de presentes, em cada caixinha da nossa alma, da nossa consciência, embrulhe este presente, esse pedacinho de amor que é o diamante mais caro do universo, que é o diamante de amor. Então embrulhe com muito amor, com carinho, com ternura, reconciliação, perdão, este grande presente que nós temos recebido de Jesus. Que façamos essa reflexão. Em seus passos, o que faria Jesus? Concluindo, deixo aí mais 5 minutos para a consideração de todos vocês. E retornaremos dia 6, não é isso, Rafael? Deixa aberto aí para que vocês... Isso mesmo. Reflitam. Vamos viver a era do amor, a era do Espírito. Essa é a mensagem de Natal que deixamos para todos. E passo para que vocês façam algum comentário e encerramos, temos mais alguns minutos. Estamos todos tímidos em falar. Eu vou falar um pouco. Eu quero agradecer muito pela minha participação. Caiu o negócio aqui no chão. Só um minuto. A minha participação aqui no grupo, apesar de eu não poder ter me dedicado ao vivo todas as sextas-feiras por questões profissionais, mas eu acompanho virtualmente pelo YouTube, sempre ao dia seguinte. Tenho aprendido muito, não é? E quero agradecer, né, pelo acolhimento, pelos ensinamentos, tem sido bastante importante para mim. E nesse Natal, como em todos os outros, a gente precisa, né, não sei se eu preciso, né? Eu acho que eu preciso perdoar muito mais do que eu tenho tentado perdoar. E amar indistintamente, né, como Jesus nos falou. Então é um exercício cotidiano, mas a gente chega lá, né? A gente tem a vida, a imortalidade para conseguir, a gente tem que aproveitar ao máximo essa nossa encarnação para passar de nível, para melhorar. Então é isso, eu sou muito grata